mantendo a fé bíblica na universidade, no meio acadêmico. Acabei usando o meio acadêmico porque Morgana falou de uma coisa, um curso no IFPE, né, no Instituto Federal, também pode se encaixar nisso. Não chega a ser uma universidade, mas é um ambiente de ensino, um ambiente acadêmico. E dependendo também, talvez seja bom a gente refletir um pouquinho antes da academia, seja bom a gente refletir acerca também da escola, mas eu já chego lá. Mas eu estava lembrando da minha primeira graduação, que foi em História, e aí a minha sala foi uma sala grande. Geralmente é assim, né? Começa grande e depois termina pequeno, né? O pessoal vai abandonando o curso. E aí eu acho que era em torno de 40 pessoas. E dessas 40, muitos na apresentação. Me lembro que a primeira aula foi português instrumental, de uma professora que passou aquele livro lá do Marcus Bagno, Preconceito Linguístico, né? Que é aquele livro de português que diz que está certo você falar os livros, né? E o que importa é a comunicação, né? Coisas que tem na Universidade Brasileira. E aí ela fez uma bolinha de papel, aí passava para o pessoal se apresentar. E eu me lembro que muita gente, né, fez questão de dizer que era evangélico. Sou fulano de tal, sou evangélico. E quando falava sou evangélico, dava uma ênfase na voz assim, tipo, que era como se fosse aquela coisa, uma recomendação: olha, você vai para a faculdade, mas nunca deixe de dizer que é evangélico. Não tenha vergonha de dizer que é evangélico. Aí o camarada, eu acho que isso vinha na cabeça, ele dizia assim: sou evangélico. E aí, naquele primeiro semestre, poucos deles continuaram evangélicos. Foi questão de um semestre para muitos abdicarem da fé. E aí eu ficava olhando aquilo ali e fazia: rapaz, o negócio realmente é sério. Mas talvez não seja mera culpa da universidade, que obviamente é um ambiente de muita hostilidade à fé. É um ambiente onde você ser crente já faz com que as pessoas te olhem de maneira enviesada. É aquela coisa, você vai dizer assim: eu sou evangélico. Na cabeça dele você é machista, fascista, misógino e um bocado de coisa que não presta. Preconceituoso, né? É o chatão. Esse camarada aqui votou em Bolsonaro, né? E aí ferrou tudo. Eu estou logo em Bolsonaro. Então, quando você diz assim: sou crente, sou evangélico, já vem um preconceito com relação a você. Então, é muito hostil. Mas será que o grande problema é da universidade em si? Então, essa é uma frase do Rushdoni. Quem nunca leu, leia Rushdoni. Tem até uma página do Facebook que é Leia Rushdoni. É um autor muito perspicaz, que a editora Monegismo lança suas obras aqui. Eu vou citar muito a editora Monegismo na palestra, não porque eu tenha ganhado nada da editora Monegismo, queria eu pelo menos ganhar em livros, mas nem isso rola. Mas é porque a Monegismo, no seu catálogo, ela tem privilegiado livros acerca de cosmovisão cristã, algo que a gente vai falar um pouquinho também acerca do conceito. Então, boa parte dos livros que eu vou citar aqui são Monegismo. Esse é um livro do Rushdoni que é lançamento até, e é a filosofia do currículo cristão. Ele diz o seguinte: duas áreas de qualquer civilização nos mostram o índice mais cabal da fé do povo. Ou seja, existem dois polos dentro da sociedade que vão ser o termômetro para dizer como é que está a fé. E aí, um deles é a lei e o outro é a educação. Então, se a gente olha para o Brasil, a gente olha para a nossa realidade, como é a lei e como é a educação, a gente fica assim: rapaz, estamos ferrados, né? Que em matéria de lei, a nossa lei está extremamente, embora haja aí um negócio bem longínquo nas bases da lei do cristianismo, né, daquela herança judaico-cristã, né, bíblica, mas hoje a aplicabilidade da lei ela está totalmente contrária. Tanto é que você vê aí notícias que parece que é piada pronta, mas não é. Dia das Mães, quem é que ganha o direito de sair no Dia das Mães? Suzane von Richthofen, uma menina que, junto com o namorado e o irmão do namorado, matou o pai e a mãe. Aí essa menina, ela sai no Dia das Mães. Ela é beneficiada, ela é agraciada
de ter uma liberdade no Dia das Mães. E o crime dela foi ter matado a mãe. Mas enfim, nós não vamos falar sobre lei, eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Vamos falar sobre educação. Também não melhora. Se você for pegar qualquer vídeo, né, que tem no YouTube assim, o estado da educação no Brasil, olha o perfil dos nossos universitários, você vai ver vídeos onde não só a questão intelectual é prejudicada, mas você vai ver que tem uma questão de moralidade, uma questão comportamental que está muito, mas muito distante daquilo que é o princípio bíblico. E por isso eu gostaria de abordar essa palestra, vamos chamar aqui de conversa, vamos ficar à vontade, né? Queria abordar não só pegando a questão apologética ou intelectual das universidades, mas tratando uma coisa que a Bíblia diz que devemos tratar, que é o nosso coração. E aqui em Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é uma tradução da NVI. Tanto esse quanto outros versículos que vão aparecer aqui foram extraídos da NVI. Então, guardar o coração. E coração aqui, Morgana falou da palavra sentimento ali em Filipenses, a mesma coisa é coração aqui. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento hebraico, com as partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, o grego koiné. E aí quando a gente tem, na questão da tradução, algumas palavras não tem um correspondente na nossa língua. E aí se coloca uma outra palavra e a conotação é um pouco diferente. Por exemplo, quando a Bíblia fala de paz, muitas vezes a gente não entende aquele termo ali, shalom, no seu princípio, que envolve muito mais do que a ausência da guerra. É algo muito mais abrangente, mas a gente não tem uma palavra que abranja isso. A mesma coisa que é coração. Coração não é aquela questão apenas do emocionalismo. Coração aqui inclui vontade. Coração inclui também escolhas feitas numa perspectiva moral e intelectual. Então, coração aqui abarca a tua vida como um todo, porque fala daquilo que é o teu íntimo como centro, não apenas da emoção, mas como centro da emoção, centro da vontade e centro também do teu saber. Então, quando a gente está falando de coração aqui, a gente está falando desse algo muito mais completo. E por que falar de guardar o coração? Por que isso? Porque quando a gente vai lidar com esse tema de universidade, e aí universitário é aquele camarada que pensa que ele é bem inteligente, porque ele entrou na universidade, e aí tudo para ele tem que ser na base da argumentação e da racionalidade. A gente tem que parar um pouquinho e saber que antes da questão meramente cerebral, existem compromissos que são compromissos do coração. E são esses compromissos do coração que, se não forem trabalhados, vão fazer com que um jovem, bem preparado ou não em matéria de apologética, venha se desviar da sua fé no ambiente universitário. Porque no ambiente universitário, pessoal, não é só a questão de que há algo intelectualmente forte que busca derrubar a nossa fé. Há toda uma questão comportamental. E pegando quem? Quem é que geralmente entra na universidade? Hoje em dia, obviamente, a gente tem pessoas de mais idade, que antes não se tinha essa coisa de universidade para o pessoal mais antigo, né? Você podia fazer um curso técnico e ser muito bem de vida com aquele técnico. Hoje em dia, os jovens é aquela coisa assim, o olho é só universidade. E é algo até para a gente ver se é legal, porque todo mundo está pensando na universidade, mas aí o camarada tem lá o diploma de universitário, mas vai ser Uber, vai ser outra coisa. E aí poderia, talvez, ter ganhado um trocado melhor, ou ter tido uma vocação melhor, se ele não ficasse nessa coisa de universidade. Se ele fosse para um curso técnico, tecnológico, até mesmo empreender de outra maneira.
né? Porque não é na universidade que você aprende também a empreender. Mas, enfim, os jovens hoje vão para a universidade. E lá na universidade, você chega jovem, né, recém-saído lá do ensino médio, num ambiente onde você tem uma certa permissividade. Você é um jovem cristão num ambiente onde tem outros jovens que alguns moram na República, né, os chamados kitnets alugados entre estudantes, né, porque moram no interior e tal, e tem umas festas, e aí a gente sabe que rola, né, no popular o sexo, drogas e rock and roll, né? E aquilo ali é algo que você é crente, você está tentando ir contra isso, né? Passa aquela menininha ou aquele boyzinho lá, né, meio hippie, meio deslocado, mas que tem um certo charme, né, um certo sex appeal, né, uma palavra meio arcaica, mas tudo bem. E você olha assim, rapaz, eita, um camarada desse, uma menina dessa, que pena que vive essa vida e tal. Só que aí, se essa pessoa, né, vem para cima de você, ou do estudante, enfim, né, e começa a fazer aquilo que é uma tática do mundo, não é, que é sensualizar, e quando eu digo sensualizar, não é que vai dar em você em cima de você na cara dura ou coisa parecida, mas tem um estilo de vida que é sensual, não é, e que por ser sensual já te pega. E aí mas é muito comum a gente buscar um convencimento de que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. E de que talvez os pressupostos do mundo sejam pressupostos corretos, não é porque você foi convencido intelectualmente. Mas é porque se você renegar aquela tua fé, você vai ter uma espécie de carta branca. Você vai ter uma espécie de carta branca para poder fazer aquilo que a tua carne, a tua natureza pecaminosa está fazendo. Então, negar a fé nem sempre quer dizer, eu fui convencido pela intelectualidade do meu professor. Muitas vezes, você foi convencido por um galanteador ou por um... O pessoal costuma dizer essa frase, né? Um rabo de saia que passou na sua frente. E aí toda essa permissividade vai fazer com que você acabe abandonando a tua fé. E isso, se a gente for observar, é muito comum em meio acadêmico. É tão comum esse tipo de permissividade que eu não sei se vocês tiveram essa experiência, ouviram, mas pelo menos na minha época era muito assim. Você tinha os encontros regionais ou nacionais de estudantes de história, e aí um dos cantos, né, palavras de ordem que se gritava era é Babilônia. Já teve um grito parecido? Não. É Babilônia. E vamos para Babilônia. E da onde vem esse contexto de Babilônia? O que é que Babilônia representa? Biblicamente a gente sabe o que é. É o lugar onde o povo de Deus ficou distante daquilo que era o templo, né, que é onde tinha a presença de Deus, né? Então, sem raiz, onde lá na Babilônia buscou-se destruir tudo aquilo que era referente à fé em Deus, para se passar a adotar o culto aos ídolos. E na Babilônia, no culto aos ídolos, a moralidade das divindades pagãs ou babilônicas, né, permitiam que houvesse uma sexualidade bastante diferenciada daquilo que a Bíblia fala acerca de sexualidade. Então, nesses encontros, eu nunca fui para nenhum, graças a Deus, mas esse encontro era o tipo de encontro que a galera dormia em barraca e depois, né, a gente sabia o que ficava acontecendo pelos bastidores do corredor. Quando o camarada apontava, eu peguei essa menina aqui, eu peguei aquela ali, essa menina estava um dia bêbada na festa, saiu com 3 de uma vez, né? E daí, né, você via relatos de gravidez
interrompida, ou seja, abortos sendo cometidos, e também proliferação das chamadas DSTs. Tudo fruto, né, da promiscuidade daqueles que colocaram em sua mente que a moralidade cristã, ou a Bíblia, ou Deus, é uma conversa da carochinha. E isso é uma cosmovisão. E o que é uma cosmovisão? Essa frase aqui é bem legal. A gente vai sair do coração para o pâncreas aqui, mas só um pouquinho. Só de exemplo. Cosmovisões são como pâncreas. Todos têm um. Mesmo que nós não saibamos ou pensemos sobre ele. Essa é uma frase também de um editor publicado de um escritor editado pela editora Monegismo, é o Andrew Sandlin, e ele tem um livro falando sobre sexualidade e a cosmovisão sexual cristã. Um livro muito bacana. Mas esse livro aqui é um livro também sobre cosmovisão, mas numa perspectiva econômica, no qual o título é A Desgraça do Ateísmo Econômico. E essa frase é uma frase sensacional, porque hoje em dia a gente tem ouvido falar muito sobre cosmovisão. Cosmovisão. E cosmovisão é algo que todo mundo tem. E embora ele falou de pâncreas aí, a cosmovisão ela tem a ver com o coração. E há um autor, e esse é referência na área de cosmovisão, chamado James Sire. Ele tem essa citação aqui é de um livro chamado Dando Nome ao Elefante. Mas ele tem um livro que é um catálogo de cosmovisões, que é O Universo ao Lado. Todos dois também da Monegismo, e todos dois com esses títulos bem legais, né? Ele sabe dar nome para livro. Um é Dando Nome ao Elefante e o outro é O Universo ao Lado. Melhor do que Introdução à Cosmovisão ou Introdução Apologética, né? Ele é alguém criativo. E o que é que ele fala? O que é cosmovisão? Cosmovisão é um compromisso, e aqui, presta atenção, uma orientação fundamental da onde? Do coração. Algo que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressuposições, afirmações que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos de modo consciente ou inconsciente, consistentemente ou não, sobre a estrutura básica da realidade e que provê os fundamentos em que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, volta um pouquinho aqui para o Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração. E aí você vê o James Sire falando que cosmovisão é uma orientação fundamental que vem do coração. E aí vocês pegam a relação, é no coração. E não apenas numa questão de racionalismo, de cérebro, de ter os melhores argumentos apologéticos. Isso é importante, mas a gente precisa entender que o ímpio, ele pensa da forma que ele pensa, porque ele é conveniente pensar assim. Não é nada conveniente para alguém que tem impulsos, dando aqui um exemplo, né, homossexual, falar que Deus condena a homossexualidade. Por quê? Não é conveniente. Porque ele tem um impulso, ele tem um desejo. O mais conveniente é chegar e dizer assim, olha, sabe uma coisa? Não existe nenhum Deus na face da terra que vai te obrigar a nada. Não existe nenhum Deus na face da terra que vai te condenar a nada. Isso é uma invenção, isso é uma história. A Bíblia foi escrita por homens. Te liberta disso aí, cara. É verdade. Em vez de eu ficar, então, me maltratando, eu vou buscar ser feliz, né? Que esse é o mote do mundo pós-moderno, buscar ser feliz, sendo quem realmente eu sou. Então, eu sou homossexual, então eu vou assumir a minha homossexualidade. Isso é o conveniente. Eu estou dando esse exemplo do homossexual, mas isso vale para o adúltero, isso vale para aquele camarada que é incontinente, isso vale
para o adolescente jovem, que a gente vai dizer assim, olha, você é virgem ainda? Por quê? Está se guardando para o casamento? Por quê? Porque a Bíblia diz, cara, o que a Bíblia diz não deve ser levado em consideração. O que a Bíblia diz, a ciência já diz disso há muito tempo. O que a Bíblia diz, né, é algo que antigamente se pensava assim, mas hoje com tal e tal recurso, e aí vem aquela frase clássica, né? Em pleno século XXI, não deveríamos mais pensar assim. Você diz, é mesmo, né? É, cara, tá lá. A menina tá te dando bola, o cara tá te dando bola. Aí tu vai se privar de ter uma boa relação por causa da Bíblia, meu irmão. Não, cara, se joga. Então, há o conveniente de você ter uma cosmovisão que vai falar aquilo que você quer. E o que as pessoas no mundo querem ter é isso. Uma cosmovisão que lhes fale massageando o coração. E isso é muito comum nas universidades. Isso é muito comum no ambiente acadêmico. Ser falado aquilo que não vai te trazer nenhuma espécie de desconforto. Pelo contrário, o que se vende é uma ideia de libertação. Você vai estar se libertando. Foi interessante, eu acho que semana passada, Diego Hipólito, antes da última competição dele, deu uma entrevista dizendo que era homossexual, né? E foi surpreendente saber que Diego Hipólito ainda estava competindo. Eu pensei que ele estava aposentado, mas o fato dele ser homossexual não foi nada surpreendente. Eu acho que não surpreendeu ninguém, né? Diego Hipólito diz assim, não, eu sou bomba. Diego Hipólito assume que é homossexual. E aí, naquela fala dele, ele é alguém que ele diz que frequenta uma igreja evangélica. Ele diz o nome na reportagem, por isso eu estou dizendo aqui. Ele diz que frequenta a igreja Boa de Neve. Não diz que é membro nem coisa assim. Diz que frequenta um culto lá dia de semana, né? Se eu não me engano, às terças-feiras. Aí diz que foi desde criança para a igreja e ele se achava o demônio, uma espécie de diabo, porque ele tinha aquela afeição por meninos, mas não podia ter e coisa e tal. E aí depois ele diz que fazer aquilo ali que ele estava fazendo, que era se assumir publicamente, era algo libertador. Ele estava sendo liberto. E aí ele começou a dizer que não era nada demais e dando uma série de argumentações que era conveniente com aquilo que ele queria fazer. Mas aquilo que ele deseja fazer, a Bíblia chama de pecado. Tal como a fornicação, tal como o adultério, tal como uma série de coisas que para o mundo não passa de besteira. Mas para nós que acreditamos na palavra e queremos viver de acordo com a palavra, nós sabemos que é errado. Todavia, essa ideia de pecado, essa ideia de juízo, essa ideia de condenação, bênção ou maldição, tudo isso que a gente sabe que gera em nós uma espécie, vamos dizer assim, de luta interior. E muitas vezes, essa luta interior, ela vai ter um oponente que vai se sobressair. E principalmente vai se sobressair quando a gente se torna distante, abandona todo e qualquer pressuposto bíblico, não guarda o coração e se entrega às cosmovisões concorrentes. E é aquela coisa, se Deus não existe, tudo é permitido. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, então eu sou a medida daquilo que eu faço. Eu sou a medida daquilo que é o certo e o errado. E aí, o conceito de verdade bíblico, que é uno e que vem de Deus, o conceito daquilo que é certo ou errado, verdadeiro e falso, que vem da palavra de Deus, acaba sendo relativizado. Só que essa relativização, levada em última consequência, ela vai gerar só o caos. Porque se você diz assim, não, eu sou feliz e não tenho nada demais, né, em querer ter um relacionamento
X ou Y que seja fora do casamento ou sei lá o que. Não é nada demais, isso é um tabu. Tabus estão para serem quebrados. Tá bom. Sexo de um adulto com criança é tabu? Vai estar aí para ser quebrado? Então a pedofilia, que é crime, talvez, devido a uma relativização do certo e errado, venha a ser futuramente admitido, ou se não admitido, talvez não tratar o pedófilo como um criminoso, mas tadinho, ele é doente, vamos tratar. Não sei se vocês sabem que existem argumentos acadêmicos para quebrar o tabu da pedofilia. No Brasil ainda não, mas lá fora. E existe uma espécie de sociedade de pedófilos mundiais. E aí o que é mais tabu? O incesto? Vai quebrar o tabu também? Porque se é uma questão de eu me sentir apenas feliz, eu mesmo definir aquilo que é certo e errado, dependendo daquilo que vai me dar liberdade e felicidade. Eu posso ser Édipo Rei, né? Estar apaixonado pela minha mãe, e aí eu quero a minha mãe. E isso vai ser feliz. A gente não pode encarar as coisas como um mero tabu. E a gente não pode relativizar as coisas. Porque, em última consequência, o que é que isso vai gerar? A gente volta para a barbárie. Então, aquilo que a gente construiu até como civilização, tendo como base até mesmo a moralidade judaico-cristã, é o que está se querendo destruir paulatinamente. E é preciso entender que o coração, ele faz parte desse processo. Você pega... É um blog, não me lembro se é Insurgente ou Insurgência. Ele é ligado a um partido, ao PSOL, da juventude do PSOL. Eles têm lá um texto acerca sobre casamento homoafetivo. E por que as feministas devem se enganjar nessa causa. É um texto muito interessante de se ler. Por quê? Porque ele é muito claro naquilo que é o modus operandi daquele pessoal. Qual é o modus operandi? Olha, ninguém aqui liga para casamento. Casamento é uma instituição burguesa. Ninguém está ligando para isso. Ninguém quer casar aqui, querem que os homossexuais se casem, porque é da nossa vontade querer casar com véu e grinalda. Não, isso é coisa da burguesia, a gente despreza a burguesia. O que é que a gente quer? Por que a gente tem essa luta? Porque o casamento, como instituição, que tem pressuposto bíblico, ele é monogâmico e ele é heterossexual. São as características do casamento. O que é um casamento? É uma relação monogâmica, heterossexual e deveria ser indissolúvel. Mas isso é papo para depois. Mas o que eles querem, então, com essa luta pelos direitos do socioafetivo? Eles querem desqualificar ou desconfigurar essa noção de casamento. Porque lá na frente, isso sendo desconfigurado, vai acabar que vai ser mais fácil você abolir algo que, como o PSOL é um partido socialista, que joga os jogos da regra lá de Marx e todos os seus patrícios, acabar com a propriedade privada é o seu telos, ou seja, é o seu propósito. Então, para eles, desqualificando ou desconfigurando o casamento, é fácil. Lá na frente, você tentar assaltar a propriedade privada. Por quê? O que é que protege a propriedade privada? O casamento. O que é meu da minha esposa.
E quando a gente morrer, vai ser da nossa filha e do esposo dela e por aí vai. A propriedade privada está nas mãos da família. E aí vocês notem que não é uma questão de liberdade, não é uma questão de eu quero ser feliz, é um sonho. Posso ser até alguns que tenham isso. Mas existe um compromisso por detrás. E é um compromisso do coração de quem deseja uma remissão sem Deus. Porque o que é que quer o socialista? O socialista quer habitar num mundo perfeito, sem nenhum tipo de mazela, sem nenhum tipo de problema estrutural, onde todos vão ser felizes, onde todos vão estar bem, e isso é o que a gente chama de paraíso. E é um paraíso aqui na Terra, onde quem vai ser o mediador de toda esta redenção da sociedade é quem? É o Papai Estado. O Papai Estado regula tudo para você. E nisso, gente, você vê que é um exemplo de uma cosmovisão sem Deus, que busca algo que, querendo ou não, é um anseio que o homem tem de Deus, mas que foi desvirtuado por causa de algo que tem na narrativa bíblica e que a gente conhece como a doutrina da queda. É por causa do pecado. Quando Deus cria o homem para si. Quando Deus cria o homem com o propósito de adorá-lo. E o homem será feliz, será pleno, conectado com o seu Criador. O pecado, destruindo isso, faz com que o homem ainda tenha aquilo que a gente chama de um vazio no peito, né? E que muita gente diz que esse vazio é do tamanho de Deus, né? Usa muito esse chavão, né? Esse vazio vai buscar ser preenchido em elementos da criação que vão ser elevados à categoria de divindade. E isto são os ídolos. E o nosso coração, já dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. E aí o Estado é um ídolo. O sexo pode ser um ídolo. A riqueza e a busca pela riqueza pode ser um ídolo. Até mesmo seu cônjuge pode ser um ídolo. A educação pode ser um ídolo. A universidade pode ser idolatrada e ser um fim em si mesmo, em vez de um meio para um fim. A ciência pode se tornar um ídolo. Nada escapa da idolatria. Nem mesmo o ateísmo. Porque o camarada que diz assim, não a Deus, ele vai preencher o lugar de Deus com algo ou alguém. E aí, meus queridos, é nessa cosmovisão, sendo uma orientação do coração, que a gente precisa entender que a religião cristã, a fé bíblica, ela é uma cosmovisão cercada de diversas outras cosmovisões, de maneira adjetiva, porque na prática a gente tem a cosmovisão bíblica e a cosmovisão antibíblica. A gente tem a forma de enxergar o mundo e a realidade que nos circunda através da Bíblia, pegando a lente das Escrituras, ou um modo antibíblico. E nesse modo antibíblico, não escriturístico, você tem uma série de cosmovisões que é preciso buscar entender. É preciso buscar entender por que desde cedo se fala que fé e ciência não podem andar juntos. Será que é isso mesmo? Quem foi que disse isso? Que perspectiva é essa? Fé e ciência não podem andar juntos. Uma perspectiva bíblica não é. Por que não é? Porque o que é que diz a Bíblia? Que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E tudo criou. Ele é o Senhor da terra e tudo que nela
A ciência, ela lida com o quê? Com tudo que está no mundo. A ciência estuda o cosmos. A ciência estuda a natureza. Um biólogo, um físico, um químico. Você pega lá a tabela periódica, todos aqueles elementos que vocês têm decorado. Quem criou? Deus criou. Quando a gente vai estudar sobre a matéria, sobre o movimento, sobre o espaço, sobre velocidade, sobre a luz, sobre o som, vai estudar física. Quem criou tudo isso? Deus. Deus criou de uma maneira que a gente pode dizer que tudo se refere a Ele. E aí tem um conceito que é cunhado, talvez pelo cara mais brilhante que a gente tem aqui no Brasil, em matéria de fé cristã e apologética, que é o reverendo Davi Charles Gomes. Davi Charles Gomes, ele cunhou um termo que o pai dele também usa, né? O reverendo Vadislau, o pai dele também é um pastor, que é teorreferência. O que é a teorreferência? Teorreferência é um conceito que explica que tudo está referenciado em Deus. De maneira que, na minha cosmovisão, eu vou ter ou uma teorreferência positiva, atribuindo a Deus o que é dele, ou uma teorreferência negativa, negando que aquilo se refira a ele. Mas a minha negação não muda a realidade de que se refere a ele. Então, por exemplo, quando o ateu diz assim, Deus não existe, ele não pode escapar da teorreferência. Até para ele falar assim, Deus não existe, ele tem que pressupor uma ideia de divindade para a partir daí negá-la. Não dá para querer negar o nada. Ele está negando algo que é um conceito existente. O conceito de que há um Deus. Então ele coloca assim, Deus não existe. Primeiro, para ele negar, ele tem que estar referenciado, pelo menos ao conceito de Deus. Ele tem que pressupor a ideia de Deus antes de dizer que Deus não existe. Então, tudo é teorreferente. Porque Deus, através da pessoa de Cristo, isso é dito lá em João, isso é dito lá em Colossenses 1 também, que é o Logos. E essa palavra não é Logos, que em João 1, na maioria das Bíblias, está como o verbo ou a palavra. Logos era um conceito que os filósofos gregos usavam para falar daquilo que era o princípio de tudo. E neste princípio criador, orientador e sustentador chamado Logos, a Bíblia vai dizer que é Cristo através da sua palavra. E que tudo foi criado por meio dele e para ele. E até hoje a gente está aqui porque ele sustenta por meio de sua palavra. E aí é esse Deus, o Logos, que vem daí a palavra lógica, que fez um mundo ordenado, com leis, com sentido, no qual a gente pode se lançar e estudar. Se a gente diz assim, 2 mais 2 é 4, a gente diz que 2 mais 2 é 4 porque Deus fez 2 mais 2 ser 4. A matemática não é um ente fora da teorreferência. A matemática não é um fim em si mesmo. Está referenciado em Deus. E é em Deus que a gente pode explorar a ciência, e foi o que muitos cristãos fizeram no decorrer da história. Acho que vocês sabem que a universidade, ela não tem base secular. A universidade, ela tem uma base cristã. A universidade veio dos cristãos. Aí você vai dizer, não, mas os gregos existiam uma academia antes. Tinha a academia de Platão. Tinha o Liceu de Aristóteles. Tinha.
mas era diferente da ideia de universidade. A ideia de universidade, ali na Idade Média, que aí olha como é questão de cosmovisão, né? Geralmente, o que é que se diz da Idade Média? Idade das Trevas. Foi na Idade das Trevas que surgiu a universidade. A Idade das Trevas, né? Tinha uns caras chamados Leonardo da Vinci, Michelangelo. Somente, né? Mas era a Idade das Trevas. Da onde vem isso? Aí a gente precisa entender as cosmovisões concorrentes. E aí você tem um movimento chamado Iluminismo, mais na frente, que vai advogar que o homem não precisa de fé e que a herança cristã deve ser substituída. E agora quem vai ser elevado à divindade é a razão. A razão é o princípio último de todas as coisas. E para você ver como o homem é um animal religioso, existiu na França, lá da Revolução Francesa, aquela França lá de Robespierre, que a gente estuda que é uma maravilha, coisa e tal, existiu o culto à razão. Um culto mesmo, era como se fosse uma igreja, as pessoas cantavam, e geralmente se vestia ou uma mulher ou uma menininha com uma espécie de roupa branca, uma coisa na cabeça assim, e ela representava a razão. Bem racional, né? E doido é a gente que é crente. Mas na universidade ela surge por quê? Universidade. Já parou para pensar de onde vem o nome? Universidade vem de universo. E o que universo significa? O que é que universo significa? Às vezes a gente repete e não se liga, né? Uni vem de um. E verso, versátil, versatilidade, diversidade. Universo. Junta as duas palavras. O que significa? Que o mundo ele tem a sua diversidade. Mas a sua diversidade, ela tem um princípio que originou tudo que é diverso. E através do universo, estudando esse universo na universidade, eu vou atrás de tudo aquilo que é diverso para estudar e conhecer, mas sabendo que a fonte foi um Deus que criou. E aí eu vou fazer ciência, eu vou estudar para a glória de Deus. E muitos fizeram isso. Vou citar dezenas aqui. Um livro, só para dizer que eu estou só na monegismo aqui, né? Tem o livro do Tim Keller, que é Deus na Era do Ceticismo, da Vida Nova. Tem um capítulo que ele vai dar uma lista de cientistas que contribuíram para muita coisa. Você estudou Mendel, genética, na escola? Mendel era um cristão. Você estudou física, e tem lá a lei de Newton, né? As leis de Newton. Newton era um cristão. Não sei se vocês sabiam que Newton ele tem mais escritos acerca de escatologia do que de ciência propriamente dita. Ele era fissurado no livro de Daniel e de Apocalipse. E tinha vários escritos sobre. E aí o camarada diz assim, hoje em dia, um físico não pode ser um crente. Tá bom, tira Newton daí e para de estudar o cara. Tudo que você fez veio depois dele, e aí? Se não fosse ele, tu não tinha teu emprego, cara. Então baixa a bola. Você tem, por exemplo, o projeto Genoma, que decodificou, né, o DNA e tal. Você tem um camarada, que eu não sei o nome dele, não me lembro o nome dele, mas é um cristão. Francis Collins, exatamente. Devia lembrar, porque Francis é o nome da minha mãe. Aí vou pegar essa deixa agora. O Francis Collins é um cristão, um cientista cristão. Você tem, em diversas áreas, de muitos destaques. Você, pronto, assiste um filme que tem aí Mãos Talentosas. Já assistiu esse filme? Ben Carson, que ele até se candidatou, ou foi pré-candidato, na verdade, né? Nessa eleição que Trump se elegeu, ele foi um dos pré-candidatos, o Ben Carson. Ele foi o primeiro médico a fazer a separação, né, de gêmeos siameses da cabeça, né? Ele conseguiu ali na década de 70, 80, ele foi o primeirão. Ele é cristão. É um dos neurocientistas mais renomados do mundo. Então, quem foi que diz que fé e razão são antagônicos?
quando a gente diz isso, a gente está assumindo um pressuposto, a gente está assumindo uma visão de mundo que não é a cristã. O cristão pode sim se lançar na ciência, o cristão pode se lançar no estudo. O problema do cristão perder a fé não é porque ele vai estudar demais. Não é aquela história de fulano estudou tanto que ficou doido. Era coisa que o pessoal dizia, né, antigamente. Rapaz, fulano estudou tanto que ficou doido. Ninguém vai estudar tanto que fica doido. E o problema não é, rapaz, será que é bom ir para a universidade mesmo? Será que não é bom orar para esses meninos não irem mais para a universidade? Deixa eu ver, esses meninos como é. Chega tempo de vestibular, tudo que é culto de oração aparece. Irmãs, orem por mim. Olha, vou fazer o Enem, né? Sabe como é? No meu tempo não era o Enem, né? Era o vestibular da Coveste mesmo, né? Era pior até. O Enem é fácil. Vocês não sabiam que era decorar N fórmulas da Coveste para passar no vestibular. Aí você tá lá, vou para a faculdade, orem por mim, aquela coisa. Vou ter que tá lá, passou, aí raspa a cabeça, aquela coisa, bota uma faixa e vai dar um culto de ação de graça. Quer dar um culto de ação de graça, dá um culto de ação de graça e tal. Dá 6 meses, cadê o menino na igreja? Não tá na igreja, não. Esse menino tá por onde? Vamos dar uma futucada no Facebook dele, ver se a gente encontra esse menino tá. Aí tá esse menino em manifestação Lula livre, tá esse menino em um bocado de coisa. Então a questão não é tempo de não ir para a igreja. A questão é que o seu coração agora tem outros compromissos. E dentro desses outros compromissos, ele vai passar a adotar o pressuposto que ele vai dizer assim, não, na igreja, acho que eu foi enganado. Não era bem assim. Ah, meu pastor, eu gosto dele. Mas meu pastor é um camarada que fez um curso de teologia, um semináriozinho aí e tal, nem reconhecido pelo MEC é. Ele não deve saber mais que meu professor, que tem um pós-doutorado em Harvard, né? Espero que o professor dele não tenha mentiu aí uma professora recentemente, né? Aí o cara diz assim, não, esse meu professor tem mais cacife, eu acho que eu vou na dele. E assim, é um problema na universidade. Vamos então todo mundo orar para que os meninos não passem mais, não é? Não, a questão não é a universidade. A questão é que é preciso tratar o coração ainda na mocidade, ainda na juventude. E esse tratar o coração vai envolver muita coisa que vai além daqueles cultos jovens com muita música. Que vai além daquele grupo pequeno só de testemunho pessoal. Que vai além das escolas dominicais acerca de ficar ou namorar. Notem que os nossos jovens e adolescentes, eles são, talvez, seja a palavra, subestimados pela igreja. Porque a igreja não quer dar teologia, porque eles dizem, não, a teologia não é para eles não. Quando eles ficarem maiorzinhos, a gente dá teologia para eles, a gente dá doutrina. Agora a gente precisa fazer algo que seja atrativo, que chame a atenção. E quando a gente faz isso, a gente não está tendo uma cosmovisão cristã. Muito pelo contrário, a gente está usando a estratégia do ímpio. E nesse sentido, o ímpio dá um baile na gente. Você quer comparar aquela festinha brega na igreja com as mesas forradas de TNT com a festa lá do campus, que vai ser numa boate tal, com gelo seco e tudo mais, o que é mais atrativo? Se for questão de atrativo, meu amigo, a gente vai perder feio. Vai ser um 7-1 diferente todo dia. Você quer comparar essas peças que a gente faz, Jesus com lençol que bota uns alfinetes assim e tal, pantomima, com as peças que tem no mundo? Não dá pra gente competir nesse sentido. Então tem que ser algo além da atratividade. Precisa ser algo além da atratividade. Tem que ser a Bíblia apresentada não como uma colchinha de retalho para você decorar uma historiazinha de Davi aqui. Aí de Davi, quem vem depois de Davi? Rapaz, pelo que eu lembro, depois da história de Davi, vem Noé. Porque eu me lembro que eu pintava Davi, depois eu pintava o arquinho de Noé, depois de Noé vem Jonas.
Aí você fica no retalho da história bíblica e você deixa de apresentar para o adolescente que a Bíblia, ela nos dá uma cosmovisão, ela nos dá uma história que é abrangente, que tem começo, meio e fim. E que este mundo tem um propósito. Esse mundo foi criado bom através do pecado, da queda. Isto foi abalado, corrompido, desconfigurado, mas Deus, através de Cristo, está buscando redimir não só o ser humano, mas todas as coisas. Porque o que é que acontece? Acontece que a gente fragmentou a Bíblia. E a gente usou aquilo que não foi os cristãos que inventaram, foram os secularistas. De que a fé, ela está ligada ao âmbito privado. A educação, o meu curso, o meu trabalho, aí é outra história. É do público. E o público e o privado não devem se confundir. Eu sou crente dentro da igreja. Fora dela, eu não posso ser crente. Na minha universidade, não sou evangélico, não. No meu trabalho, não, aqui não. Eu sou na igreja apenas. Aqui eu creio assim, lá fora eu não posso crer assim. E por causa dessa dicotomia, dessa divisão, a gente tem o que o Rushduni, aquele primeiro da frase que eu falei, tem um livro dele chamado Esquizofrenia Intelectual. A gente vai virar esquizofrênico intelectual. Esquizofrenia significa mente dividida. E repare, você jovem, como está a nossa geração? Se não está assim, dividida, sem saber de fato o que é que eu sou, e vivendo um dilema. Porque bota o pé dentro da igreja, eu sou crente, eu sou gospel, eu canto Yeshua 20 vezes. Fora da igreja, eu não consigo pensar os pensamentos, como o reverendo Vadilao diz, depois de Deus, através da sua revelação. Eu assumo emprestado pressupostos de outras visões para estar dando respostas para as pessoas. Isso em matéria de quê? De educação, de política, de economia. Mas a Bíblia é um todo abrangente. E em Cristo, Deus está transformando, renovando todas as coisas. E todas as coisas inclui todas as coisas. Por isso que tem que ter um modo cristão de se conceber a educação. Por isso que tem que ter um modo cristão de conceber a ciência. Tem que ter um modo cristão para conceber o teu trabalho, o teu relacionamento afetivo. E por aí vai. O problema é que quando a gente pavimentou aquilo que é privado e aquilo que é público, a gente acabou querendo apenas salvar almas. E aí, obviamente, que evangelismo é importante, salvar pessoas é importante. Mas como é que a gente vai salvar a alma da pessoa se a gente trabalha só uma questão espiritualizante de âmbito privado, onde ela passa o restante da sua vida vivendo como ímpio? Será que essa pessoa está sendo salva mesmo, renovada? É preciso saber que a doutrina, o evangelismo e a apologética devem sempre estar caminhando juntos. Quando a gente fala de apologética, que é o termo que, palavrão assim para dizer assim, defesa da fé, né? Defender a fé, né? Apologética, ela tem que ter um caráter, meus queridos, que seja evangelista, doutrinário também, discipulador. Não é só uma questão de ter os melhores argumentos para vencer lá no Facebook aquele ateu todinho que fica falando besteira lá nas minhas postagens da igreja. Não, vou aqui, toda vez que eu boto uma coisa da igreja, esse cara vem tirar onda comigo. Vou aqui debater com ele aqui. Vou aprender apologética. Você não tem que aprender apologética para vencer debate. Você não tem que aprender apologética para fazer que nem o filme Deus Está Morto, né? Que aí tem um professor que manda o pessoal escrever, aí o camarada vai fazer apologética para ter a discussão com o professor. Não.
O intuito não é esse, embora talvez seja importante aqui ou ali alguns embates com certos professores. Até para tirar eles do cavalo que eles ficam se achando, né? Aqueles insofismáveis lá que tem toda a verdade. E aí, às vezes, falta só uma perguntinha. Eu estava escutando por esses dias o Jonas Madureira, e ele estava falando que quando Deus te colocou na universidade, Ele te colocou não para você deixar a tua fé e teu cérebro de lado, mas para você vir com os dois juntos. E aí, quando o professor diz assim, olha, nada faz sentido, Deus te colocou lá para perguntar simplesmente, professor, isso que o senhor está falando tem sentido? E aí, o que é que ele vai falar? Algo simples. Então, a gente, não, porque nada na vida faz sentido. Tá bom, professor, isso que o senhor falou faz sentido. É aquela coisa, se ele disser que sim, ele se contradiz. Ele dizendo que não, a gente não precisa acreditar nele, né? E aí, meus queridos, tratando de uma cosmovisão que a gente conhece como ateísmo, mas que talvez a gente possa dar outros nomes para ela. Um deles seria naturalismo e o outro materialismo. Materialismo é nada existe de sobrenatural. Tudo se resume ao mundo material. E o naturalismo é da mesma forma, só que em vez de matéria se chama natureza. Tudo que existe está no âmbito do natural e não no sobrenatural. E aí o naturalismo, não é aquela coisa que, como eu falei, né? Quando você tira Deus da jogada, você vai ter um ídolo, né? Geralmente, como é que se chama a natureza por aí? A mãe natureza. Olha a personificação de algo que era para ser impessoal. Mas que nem o naturalista consegue trabalhar com o impessoal. Porque o que é a natureza sem Deus? O que é a matéria sem Deus? É algo que veio fruto, não é, de um acaso, sem um propósito, sem uma finalidade. E se não tem a finalidade, então como é que eu posso chegar no meio de uma paisagem bonita e dizer assim, olha que obra maravilhosa da Mãe Natureza? Obra da Mãe Natureza? E a Mãe Natureza é artífice para ter obra? Obra pressupõe ordenamento. Da onde veio a ordem disso? Não é um princípio impessoal? Poxa, por que eu estou personalizando a coisa? E aí, o salmista vai dizer, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, o ato de tirar Deus da jogada, ou como costumava dizer Nietzsche, né? Na verdade ele disse isso uma vez só, mas se repetiu por aí, né? Que Deus morreu, né? Nós matamos Deus, e ele não diz, fazendo até uma espécie de defesa dele, né? Ele não diz isso achando que isso é algo positivo, não. Mas quando ele, nesse aforismo, ele vai dizer assim, olha, Deus morreu, nós o matamos, ele está dizendo, agora que a sociedade perdeu este referencial de Deus, que é referencial padrão, paradigma de beleza, de bondade, de verdade, salve quem puder. Os homens agora vão se devorar. E aí a Bíblia fala que esta visão que mata Deus no coração, ela é tolice. É tolice de homens que se corromperam, que pecaram, que cometem injustiça. E Paulo, o apóstolo, lá em Romanos 1:21, ele vai dizer o porquê que o ateísmo, o naturalismo, essa tolice que a Bíblia afirma, ele tem lugar no mundo. Olha o que Paulo diz aqui. Porque, tendo conhecido a Deus, e aí o conhecido é através da revelação geral, é aquilo que a gente chama de revelação geral, que é Deus
se faz manifesto no mundo, na sua criação. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então não é que o homem ele não tem conhecimento da verdade. Ele tem, mas lhe é cômodo e conveniente para continuar em seus caminhos de pecado e de corruptibilidade, fazer o quê? Negar que existe tal Deus e tal padrão. E aí é um negocinho que se costuma chamar de auto-engano. O que é um pouco paradoxal. O que é auto-engano? É você contar uma mentira para si mesmo. Então, na visão bíblica, o homem, ele tem revelação de Deus para tudo que é lado. Ele sabe que isso aqui não foi feito do acaso. Ele sabe que isso aqui não é nada. Ele sabe que ele não veio do nada e vai para lugar nenhum. Ele sabe que existe um Deus. Mas ele busca auto-enganar-se. Não, isso não é Deus. Ele conta essa mentira para ele. Deus não existe. E aí eu faço o que eu quero. Eu sou a medida do meu comportamento. Eu sou a medida de todas as coisas. Que é isso que acontece quando se nega a Deus. Só que é um auto-engano. Mas auto-engano é contraditório. Porque como é que você se auto-engana? Como é que tu se auto-engana? Como é que tu conta uma mentira para você mesmo? Como é que o outro me engana? O outro me engana contando uma mentira, mas se eu não sei que é mentira, eu penso que é verdade e digo, rapaz, fulano me contou é verdade. Só que ele, que está me enganando, sabe que é mentira. Eu não. Agora, o auto-engano. Eu estou inventando uma mentira, eu estou contando para mim mesmo e eu me enganei. Só que fui eu que também contei a mentira. E aí, como é que fica um negócio desse? Então, na verdade, os homens, como diz a Escritura, eles são indesculpáveis. Há uma fagulha de Deus em cada ser humano. E é por isso que os iluministas, tão sábios, tão racionais e científicos, que adoravam uma menininha, uma mulher vestida de razão, num culto, eles fizeram um prognóstico de que no futuro a religião ia acabar. E o que aconteceu de lá para cá? Aumentou. Não só não acabou, como aumentou. Você tem novos credos. Você tem novas correntes religiosas. Você tem um buffet de religião que você pode pegar e botar no prato até um pouquinho de um e um pouquinho de outro. E vivenciar. Não acredito em Deus, poder, nada não. Mas eu acredito na energia positiva que vem do ser humano. E aí a minha energia bateu com a tua? Não, a minha energia já não bateu com a tua. Estou sentindo uma coisa ruim. Então eu acho que eu não devo fazer tal coisa. Eu não vou por aí porque... Como é o nome daquele negócio que você bota umas pedrinhas na casa e bota um imóvel num lugar? Ele é meu dicionário hoje aqui. É Feng Shui, né? Feng Shui, que é a harmonização dos objetos e tal, para gerar energia positiva. Se tiver desarmonizado, aí tá desarmonizado, a cadeira saiu do lugar, a pedrinha tá torta porque o gato passou e entortou. Meu Deus, vai acontecer um desastre hoje. O mundo é extremamente religioso. Só que toda essa religiosidade, ela é idólatra. E a gente precisa, para manter a nossa fé, não pegar pressuposto emprestado, mas manter a fé que nos foi dada, a fé bíblica no qual um dia nós cremos, sem, pessoal, e aí eu digo isso assim com conhecimento de causa, sem se envergonhar, achando que você, por ser crente, você é uma espécie de irracional, você é inconsistente, você é alguém que, para viver em pleno século XXI, né, neste mundo, você acaba dando um salto no escuro em direção à fé, e só fazendo isso, então, você pode viver. Não, muito pelo contrário. Apenas dentro do cristianismo,
é que as coisas vão passar a fazer sentido. E quando eu digo as coisas, eu me refiro a todas as áreas. Da ética, até, por exemplo, a epistemologia. O que é epistemologia? Nome difícil também, né? É uma subdisciplina da filosofia. Que estuda o quê? Da onde vem conhecimento. E aí eu sou um cristão. Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Então eu acredito que o meu conhecimento e a minha racionalidade vem de Deus. Que é um ser racional. E aí nunca digam que Deus e as coisas de Deus são irracionais. Pelo amor de Deus, viu, gente? Deus não é irracional, não. Se a gente tem razão, a nossa razão é análoga à razão dele. Só que somos corrompidos, limitados, tem coisa que a gente não entende. Aí quando a gente não entende, a gente diz assim, isso é porque as coisas de Deus são irracional. Não, é porque a gente é limitado. É que a gente não entende. Mas Deus, ele é racional. Lembra que eu falei, né? 2 mais 2 são 4, cada dele. E quando a gente chegar lá na eternidade, não vai ser diferente a conta não, porque a gente está na esfera espiritual, a conta é a mesma. Não muda não. E aí, se a gente acredita que esse Deus racional e pessoal me fez a sua imagem e semelhança, eu digo assim, olha, de fato eu posso conhecer as coisas. E meu conhecimento, ele não vai me enganar. Porque ele tem um fundamento. Agora, se eu digo que o mundo surgiu através de um processo onde a matéria se autogerou. Como é que meu conhecimento pode ser validado? Explico. Você chegar para um ateu. Rapaz, tu é besta, tu acredita em Deus, conto de fada, e tal. Beleza, tu acredita em quê, cara? Não, acredito que esse mundo aqui veio lá, aí vai contar a história do Big Bang. Tá certo, beleza. Vamos ir um pouquinho antes do Big Bang, cara? O Big Bang foi uma estrela que explodiu, né, e tal. Beleza, mas aquela estrela estava ali por quê? Surgiu de onde esse negócio? Cara, não sei, eu sempre estava lá. Olha, estamos falando de coisas eternas, então. Que legal, eu acredito num Deus eterno. Tu acredita numa massa eterna, né? Legal, você é mais inteligente. E aí essa massa eterna, do nada ela, sem nenhum tipo de propósito, teve a explosão e as coisas foram criadas. Nesse processo de milhões e milhões de anos, e formou lá o primeiro ser lá, vivo, unicelular, né? A gente vê nos livros, né, de evolução, o girininho lá, né, aquele negócio lá. A descer unicelular, foram criando seres mais complexos e tal, e aí vem os hominídeos, depois vem o homem. Ok, tudo bem. Mas aí me explica uma coisa. É algo que não existe muito no reino animal, né? Está vinculado aos homens. A pessoalidade. Da onde ela vem? Por que só o homem tem? E qual é a base? Porque lá atrás, há quantos milhões de anos mesmo? Não me lembro, né? Mas há milhões e milhões e milhões de anos. Não houve um princípio pessoal que gerou seres pessoais. Como é que a pessoalidade agora existe? E como é que a gente pode se fiar nela? Não vai fazer sentido nenhum. Mas se a gente parte de um pressuposto de que um Deus, um ente racional, volitivo, que criou por sua vontade e não por necessidade, e pessoal nos fez, a nossa pessoalidade, a resposta é que o princípio da nossa pessoalidade está guardado em quem? Está em Deus. Ele é a referência. E aí é aquela coisa. O que é que a gente pode achar mais plausível nessas duas cosmovisões? Ateísta, cristã e a naturalista.
Vamos falar de Trindade? Deus é um em três pessoas, né? Uma substância em três pessoas. Será que isso é importante para além de uma questão dogmática e pessoal de fé? O que é que isso diz em matéria de realidade? Um mundo que nos circuncida. E aí a gente pode lembrar do seguinte: universo significa unidade e diversidade, coexistindo. Agora pensa na Trindade. Uma essência, três pessoas. O que a gente tem? Unidade e diversidade coexistindo. Então, coisas que você pensa que são elementos meramente religiosos, não são. Tem aplicabilidades. E a gente não precisa se envergonhar ou guardar no compartimento da vida privada a nossa fé, as historinhas bíblicas, achando, não, tudo aqui, ó, é só para a gente falar enquanto a gente está na igreja e tal. Quando a gente está lidando com a ciência, quando a gente está lidando com a filosofia, quando a gente está lidando com a questão do conhecimento, temos que deixar Deus de fora. Não deixe. Não sei se alguém aqui gosta de filosofia, mas não dá para deixar Deus de fora da filosofia. Não dá para ninguém hoje estudar filosofia sem estudar dois camaradas. Um deles se chama Agostinho e o outro se chama Tomás de Aquino. Dois teólogos, dois cristãos, dois monstros em matéria de filosofia. Então não se envergonhe de manter a tua fé e não se acanhe achando que você é uma espécie de primitivo no meio dos iluminados. Muito pelo contrário. A verdade repousa na palavra de Deus. E se você tem consigo a palavra de Deus, você tem a verdade. E aí, isso não é arrogância. Isso é só um pressuposto que nós carregamos e que o mundo lá fora, que se diz pluralista ou relativista, estão cheios de arrogância ao afirmarem categoricamente que não existe uma verdade absoluta. É baseado em quê? Qual é o axioma? Eu não sei se vocês já viram um videozinho que tem um camarada que ele diz assim, não existe verdade absoluta, uma coisa assim, aí um camarada da plateia faz assim, pergunta para ele assim, não, você disse isso, você acredita que o que você falou é verdade? Aí o cara faz, sim, ele é obrigado. Aí o cara, aí todo mundo começa a rir da cara do debatedor lá, naturalista. Então, muitas vezes querem jogar em nós a pecha de arrogância. Como é que você, crente, acha que só você tem um Deus verdadeiro? Como é que você acha que a verdade está só com você? E a gente pode fazer duas coisas. A gente pode sentar com ele. Quer saber mesmo? Vai demorar umas semanas para eu te contar. E aí você compartilha da tua fé. Ou você vai dizer, não, na verdade eu não acredito que a minha verdade é a única. Ela é a minha verdade para mim, mas eu respeito que a sua é verdade para você. Não faça isso. Não jogue com os dados do adversário. Não faça isso. Não somos apenas recipientes estáticos de ideias, e sim criaturas dinâmicas voltadas para algum fim. James Smith, essa frase é tirada do livro, que é você é aquilo que ama, não é da monergismo, é da vida nova. Esse livro é muito bom, e o James Smith fala de algo que é o seguinte: a gente pegou aquela ideia de Descartes e a gente ficou cartesiano na ideia do homem como um ser racional, né? E aí tem aquela frase de Descartes que é o quê? Penso, logo existe. Porque o pensamento... Não. O homem é para além do pensamento. O homem é um ser afetivo. O homem é um ser que ama.
e o homem não está voltado por aquilo que ele vai acreditar que é a ideia correta. Ele vai se voltar para aquilo que ele ama. E às vezes, em matéria de amor, muitas vezes a gente está dizendo que ama um negócio sem amar. E tem coisa que a gente diz que não ama e ama muito. Assim, amo muito futebol. Com que frequência tu joga e tu assiste? Se é pouca, então não tem amar. Eu amo demais a minha família. Como você tem se devotado à tua família? Se você se devota mais ao teu trabalho, você não ama a sua família, você ama seu trabalho. Você vai se direcionar para aquilo onde está o teu coração. Onde está teu coração, ali está o quê? Teu tesouro. E aí, meus queridos, lembra lá do começo, guarda o teu coração. A gente precisa, antes de pegar todas essas cosmovisões, esses argumentos apologéticos, que eu só dei uma pincelada aqui, não quis tratar eles de uma maneira mais didática, a gente precisa entender que não adianta só termos os argumentos certos. É preciso termos as afeições corretas. Porque se a gente não amar Deus de todo coração, todo entendimento, com toda a nossa força, você pode aí pegar todos os livros que eu falei da Monergismo, da Vida Nova, ler tudo até o final do ano, sair por aí debatendo, pegando o professor, professor, tá errado isso aqui, tal, e que Agostinho e Tomás de Aquino. Mas se você não cuidar de modelar o teu coração com a palavra do Senhor, talvez você não mantenha a fé na universidade, mesmo com tantos argumentos corretos para manter. Porque não é uma questão só de racionalidade, é uma questão de amor, é uma questão de se devotar. Você é aquilo que ama. Como jovem pode manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119, 9. E esse viver de acordo com a tua palavra não pode ser um viver que a palavra diz que isso é verdade, eu tenho que cumprir porque o meu intelecto está dizendo que é assim. Não. É preciso amar a palavra. Sem amor pela palavra, ela vai se tornar um fardo no qual a gente vai querer se livrar. E talvez a gente não se livre dela quando a permissividade bater na porta na primeira, na segunda vez. Mas ela é insistente. Ela vai continuar batendo. Principalmente no ambiente universitário. E aí vai chegar um momento que se você não ama a palavra, você vai abrir a porta. A permissividade vai entrar na tua vida. E aí você vai passar a relativizar tudo. E para buscar ser coerente com esse estilo de vida que você agora está amando, que é longe da palavra de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai começar a adotar pressupostos, argumentos, ler livros, com a mesma paixão que você estava lendo, para defender a fé. Você vai arrumar uma paixão talvez do mesmo tamanho ou até maior, lendo literatura contrária, porque isso vai ser muito conveniente para você. Então você precisa, antes de entrar na faculdade ou estando na faculdade, a primeira coisa que tem que fazer é calibrar teu coração. Você precisa, o James Smith usa a ideia de uma bússola, e essa bússola precisa estar calibrada. Você precisa calibrar essa bússola. E a melhor forma de calibrar essa bússola afetiva com relação a Deus, sabe qual é? Estando no meio do povo de Deus. Sendo ensinado através da palavra em um ambiente litúrgico.
Não faltem os cultos. Não deixe a comunhão. Valorize a pregação. Sobretudo as pregações expositivas. Que aquilo lá que se repete domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, é aquilo que está calibrando, formando, moldando justamente o teu coração para amar o Senhor. E Deus, Ele usa este método ordinário para fazer isso em nós. É por isso que domingo após domingo a gente se reúne. Por isso que Ele estabeleceu o dia do Senhor, e o dia do Senhor é semanal. Eu preciso dizer, gente, uma vez por ano tá bom demais. Tá certo? E vai vir de vocês uma vez por ano. Eu disse, não, gente, semestralmente. Gente, quando tiver dia bissexto lá, 29 de fevereiro, pronto, esse dia você se reúne, cara. Não. Semana após semana, semana após semana. Por quê? Qual é o efeito disso? É nos moldar. É nos formar. É calibrar o nosso coração com um afeto verdadeiro por Deus e por sua palavra. Tudo é litúrgico, gente. Quando você está na faculdade, presta atenção. Você tem a tua liturgia. Tem um horário de entrar e de chegar. Tem o dia para fazer isso e para fazer aquilo. Tem a mentoria. Tem um trabalho tal. Pode ver, teu horário está regradinho. A universidade está formando você. Se você for para um emprego, qualquer coisa que você fizer. O James Smith, no livro dele, ele fala uma coisa do shopping, que se vocês lerem, depois dar uma passada por aqui, vem um carro, viu, irmão? Vai mostrar a liturgia do shopping. Como as pessoas entram, o que fazem. Então você fica olhando assim, ele está falando da realidade dele lá nos Estados Unidos. Você vem aqui para o shopping norte, você está em Paulista, região nordeste do Brasil, você olha, ou fazendo a mesma coisa, que ele escreveu assim, caramba. Aquela mesma coisa. Que você nem se dá conta, você faz no piloto automático. E por que você faz no piloto automático? Você já foi condicionado a isso. Todo mundo aqui dirige. Quando você está aprendendo a dirigir, como é? Você vai, senta no carro e fala o quê? Tá, vou ligar a chave, bota o pé, a marcha agora. Aí você fica passo a passo, né? Tentando. Mas quando você já sabe, você entrar no carro com isso assim, já automático, já fez tudinho. Quem olha de fora não sabe dirigir assim, faz, poxa. Você não fica mais aqueles primeiros 5 minutos iniciais. Como é mesmo? Aqui, pé aqui. Por quê? Porque você se condicionou a fazer aquilo, você já faz. E aí você está formado para dirigir. Que é uma formação que no Detran não dá, né? Vai precisar da prática para ter isso. A mesma coisa, gente, é com o culto. A mesma coisa é no contato da palavra, na comunhão dos santos. Isso vai formar vocês, equilibrar o coração de vocês e preparar vocês para a universidade. Mais do que saber apologética, que é importante. Mais do que identificar as cosmovisões concorrentes, que é importante. Mais do que ler os livros da monergismo sobre cosmovisão, que é importante. Você precisa da igreja. Você precisa do culto. Agora, não é qualquer igreja. Tem que ser igreja onde se prega a palavra. Tem que ser igreja onde o culto não é pretexto para a atratividade. Atratividade você tem em diversos locais. Subir aqui na parte da alimentação, talvez tenha alguém tocando um MPB. Não é nada demais você parar só para... Vou comer nada, vou parar para escutar esse som. Legal, o cara toca bem. Vou assistir aqui os Vingadores no cinema, que eu já estou cansado de tanto spoiler no Facebook. Então eu vou logo assistir esse negócio para não saber de mais nada. Você vai se distrair, vai ser um atrativo, vai ser muito legal para você. O culto não é para isso. O culto é para formar teu coração amando a Deus. Você só vai amá-lo através da palavra. Então, cuidado até mesmo com o tipo de igreja que você tem frequentado e o tipo de culto que você vai.
Porque se não for um culto bíblico, talvez seja a hora de você buscar um culto bíblico. Antigamente você evangelizava, as pessoas diziam assim, olha, procura uma igreja mais próxima de sua casa. Eu acho que não dá para dizer mais isso hoje. Tem até que diz, né? Procura uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Olha, procura uma igreja não mais próxima, procura uma igreja fundamentada na Bíblia. E não percam o culto para estudar. Essa coisa de universitário demais, né? Pré-vestibulando. Rapaz, não fosse pro culto. Não, cara, estava estudando. 6 dias estudarás. Dia do Senhor. Não pega nos livros, não, cara. Não, mas eu tenho uma concorrência. Confia em Deus. Confia no teu provedor. Ele te deu o 7º dia para você descansar. E nesse descanso não é perna pro ar e vamos maratonar a nova série da Netflix. Vamos para a casa do Senhor. Ser formado pela palavra do Senhor. Isso vai fazer com que você não perca nada com relação aos teus concorrentes. Pelo contrário, isso vai fazer você ganhar. É como se fosse um paralelo. Lógico que aqui é bem uma analogia, né? Não é método alegórico de Orígenes, não, mas uma analogia. É como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Eles se privaram dos manjares. Comida boa e gostosa, né? Não, é só vegetal que a gente vai comer. Tinha um propósito ali. Não se aculturar. Porque a estratégia de Nabucodonosor era aculturá-los de uma maneira que eles esquecessem de onde eles vieram. Tanto é que o nome deles foram trocados, lembram disso? Eles, não, faz o seguinte. Não, rapaz, mas o rei disse que era para dar essa comida para vocês. Não, deixa com a gente. E aí se privaram daquilo. Mas o que eles tiveram? Um desempenho melhor do que os outros que comiam daquilo. Eles pareciam mais saudáveis e robustos do que aqueles que tinham toda a proteína animal da carne. Só comendo legumes. Então talvez você diga assim, não, o domingo, o pessoal está atolado nos livros no domingo, eu estou aqui louvando esse hino aqui, eu estou escutando sobre 1 João, não cai na prova do Enem. Não cai mesmo não. Mas nem tudo na tua vida se resume à prova do Enem, à universidade. Que adianta você passar no vestibular e perder a tua aula? Que adianta você ter o canudo da graduação da mão e perder sua aula? O que importa não é você se vender pela bolsa CAPES. O que importa é se você se manter íntegro até o dia final. E isso, o culto vai te ajudar bastante. As pregações vão te ajudar bastante. Faça um cursinho, estude pra caramba, meta a cara, tô dizendo que você vai passar só dentro da igreja. Não. Mas não deixe nunca que a igreja, a comunhão dos santos e a palavra do Senhor deixam de fazer parte da tua semana e não só fazer parte. A gente precisa desse ordenamento para a gente pensar no dia do Senhor, sabe como o quê? Como o ápice da nossa semana. O ápice da nossa semana não vai ser o sábado à noite que vai ter aquela festa. Não vai ser a sexta, após largar do trabalho, onde a galera depois do trabalho vai naquela confraternização na churrascaria. O ponto ápice da tua semana é o domingo. É o dia do Senhor. Cultuando e fazendo com que Ele faça você amá-lo acima de todas as coisas. E aí, só uma palavra de incentivo final. Nós não temos de ter medo de qualquer verdade em qualquer área, pois o próprio Deus é o autor de toda a verdade. Não pense que você tem de correr da ciência ou da filosofia ou de qualquer outra coisa para proteger a sua fé.
Você tem vocação acadêmica? Você tem vocação filosófica? Você quer ser um cientista? Seja. Você não vai perder a fé por isso. Não precisamos ser anti-intelectuais. Muito pelo contrário. Nós devemos nos lançar nisso. Para a glória de Deus. Mas lembrando que a vocação acadêmica, estar na universidade, ter uma graduação, uma pós-graduação, isso não é o que nos define. Isso não é o nosso ponto alto. Isso é um meio para o fim. Nós vamos glorificar a Deus nestas coisas. Nós não vamos nos auto-glorificar. Ou glorificar a ciência ou a educação. Não. Lembra quando o pessoal diz assim, não, a educação transforma o mundo. Essa frase é complicadinha, sabia? Pode parecer que não. Se você diz assim, a educação transformará o mundo, você precisa saber em que sentido, primeiramente. Porque debaixo de um mundo corrompido, onde o pecado reside no coração de cada ser humano, não há educação que faça a sociedade ser transformada. Você vai continuar sendo um pecador bem educado. Transformação completa e total reside apenas em Jesus Cristo. Que a gente nunca possa perder isso de vista, nem mesmo na universidade. Amém?